Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar com você de oração. Eu postei um pequeno vídeo no Facebook, né? E deu um pequeno debate lá, que tinha naquele programa da Fátima Bernardes, né, Encontro, tem um médico lá, um neurocirurgião, e ele estava falando exatamente sobre os benefícios da fé, independente se a fé, se existe um ser espiritual ou não, mas que ela ativa coisas no teu próprio cérebro, né, aquele otimismo, aquela positividade da fé, gera coisas no teu próprio cérebro, no teu próprio organismo que faz bem. E para variar, né, como, sabe aquele meme do alienígena, que ele está sempre querendo ir e tem alguém segurando? O ateu é meio assim, né? Ih, falou de fé, não, peraí que eu tenho que ali debater e mostrar qual é a verdade, que a fé é uma mentira. E gerou um certo debate. É claro que alguns questionamentos são muito verdadeiros e são muito válidos. Outros é só a vontade de contrariar, dizer que assim, olha, eu sou ateu, eu sei a verdade. A verdade sou eu, a minha crença é a verdadeira, né? É um pouco religioso mesmo, um pouco dogmático essa postura, o que não deixa de ser irônico. Vamos lá, vamos falar sobre oração. Oração funciona? Sim, funciona. Funciona sempre? Não. Se você pensa que tudo que você vai pedir você vai conseguir, não existe nenhuma grande religião no mundo, seja o cristianismo, o islamismo, seja o budismo, principalmente o budismo, seja o espiritismo, sei lá, as grandes religiões do mundo, nenhuma vai dizer para você, o hinduísmo, que todas as suas orações, que todas as suas preces vão ser respondidas no sentido de você receber o que pediu. Nenhuma diz isso. Quero te citar o exemplo de Jesus no Monte das Oliveiras. O que é que ele diz? Senhor, se possível, passa esse cálice de mim, contudo que não se faça a minha vontade, mas se faça a tua. Quer dizer, Jesus estava pedindo para ele não ir para o Calvário, e ele não foi atendido. Por quê? Nessa própria frase dele está especificado, faça-se a tua vontade, não a minha. Quando você ora, você está submetendo um pedido seu a Deus, você está apresentando uma questão sua a Deus, para saber se vai ser atendido ou não, para saber se ele vai te responder ou não, se ele vai te conceder, estou olhando aqui o reloginho para não passar muito tempo, para saber se ele vai te responder ou não. Então a oração verdadeira é um pedido, é uma questão até de submissão da sua vontade a Deus. Senhor, é possível que isso aconteça? Senhor, o Senhor pode fazer isso por mim? Deus, você pode me atender? Você está pedindo, você não está exigindo, você não está dando ordem, você não está mandando. Por mais que hoje o pensamento positivo diz que você tem que mentalizar e pensar bem positivo para aquilo acontecer, tipo aquele livro O Segredo, por exemplo, e outros tantos, né? Esses pastores neopentecostais que falam para você dar ordem a Deus, eu já ouvi isso, imprensa Deus na parede, coloca Deus contra a parede e exige dele, né? É bonitinho de falar, né? Mas não é verdade, tá? Deus não tem compromisso com o que você fala, com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu digo. Ele tem compromisso com ele mesmo, com aquilo que ele disse, com aquilo que ele afirmou, não com aquilo que eu afirmei em nome dele. Então, por mais que tenha os pensadores da positividade, do segredo, do pensamento positivo, da lei da atração, os pastores neopentecostais, a teologia da prosperidade dizendo que você tem como arrancar algo de Deus, isso é problema de quem falou. Deus não tem nada a ver com isso. Imagine aí um grande empresário, né? Político eu não vou nem dizer, político hoje em dia não dá para você usar como exemplo positivo de nada. Mas um grande empresário que tem a sua empresa, ou um gerente tem a sua empresa, e que ele tem as diretrizes da sua empresa que já estão até escritas ou bem posicionadas. Você pode chegar para ele, para o seu gerente, e fazer um pedido. Mas ele não é obrigado a te atender. Você pode sair por aí falando para todo mundo que ele disse que ia te promover, que ele disse que ia te mudar de setor, que ele disse que ia te mudar de matriz para filial, ou de uma empresa para outra, mas isso é um problema que você falou, você disse. O problema é seu. O gerente, o dono da empresa, não é obrigado a te atender porque você falou em nome dele. Pelo contrário, ele pode inclusive dizer, não, você está mentindo em meu nome, por isso eu vou te demitir e por justa causa. Então Deus não é obrigado a atender oração nenhuma. O exemplo de Jesus eu acho que é um dos melhores exemplos que a gente tem acerca disso. Outra pergunta muito sincera, né, que me fizeram, e eu entendo perfeitamente essa pergunta. Ué, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, você já sabe tudo o que vai acontecer, você já sabe até a minha necessidade, por que então que eu tenho que pedir? Primeiro porque é um diálogo, tá? Primeiro porque é um diálogo. Eu posso falar por mim mesmo, é uma coisa que para mim é notória. Eu gosto muito de pensar, eu gosto muito de caminhar e pensar. Eu tenho até um corredor aqui em casa grande, que muitas vezes eu fico pensando até sobre os temas dos vídeos, eu fico andando nele para
por um lado, para o outro, parece que são dois, já me chamaram de doido, pensando naquilo e às vezes falando sozinho. Por quê? Porque eu estou reformulando aquelas ideias na minha cabeça. E às vezes sobre problemas, que eu estou passando coisas na minha vida. E eu penso. Às vezes quando eu chego com um amigo, senta, começa a conversar aquilo que eu pensei, e eu praticamente estou repetindo tudo aquilo que eu já havia pensado. Só de eu ouvir, eu não estou falando da opinião que ele vai dar sobre o que eu falei com ele, não. Só de eu ouvir aquilo que eu estava pensando, a minha compreensão muda. A minha visão sobre aquela situação muda. Eu estou falando isso porque é o que acontece comigo. Eu falar sobre aquilo me ajuda, quando eu falo mesmo com outra pessoa, aquilo muda um pouco as coisas na minha cabeça. É uma coisa um pouco estranha, porque, se eu estou falando comigo, estou aqui pensando, e se eu estou dizendo que só de eu falar, não estou dizendo a opinião do outro, só de eu falar aquilo já muda na minha cabeça, qual é a diferença? Não sei te dizer, mas isso realmente acontece comigo. E já conversei com outras pessoas que eu vi que ocorre a mesma situação. Só de falar aquilo, só de ouvir falar, já muda. E existe o caso de você realmente conversar com um amigo e o amigo te dá uma outra opinião. Eu digo que a oração é uma conversa. É claro que não adianta você dizer que você é cristão, que você é evangélico, que você é pentecostal, né? Pentecostal, católico, carismático, que você é budista, humanista, candomblessista, espírita, ateísta, qualquer coisa, que só por causa disso, então você ouve Deus falar. Eu tenho um vídeo que eu falo, espiritualidade, nesse sentido mais profundo, não é para todo mundo, porque nem todo mundo vai chegar nesse ponto de realmente ter uma conversa em que ouça Deus falar. Tá? Por exemplo, eu sou uma anta em matemática. Já tentaram me explicar de todas as formas, eu não consigo assimilar a matemática. Isso não faz de mim um imbecil. Eu apenas não tenho vocação para exatas. Minha vocação é para humanas. Eu cursei ciências ocultas, letras apagadas, línguas estranhas, é minha área. Para quem não entendeu, isso é uma piada, tá? Então, são afinidades. Mas isso não impede que ao você orar, mesmo que você não ouça exatamente a voz de Deus, que Ele não tente te falar com você de outras maneiras. Às vezes trazendo situações que vão esclarecer aquilo que você pôs em oração. Às vezes quando você vai conversar com uma pessoa e aquela pessoa realmente tem uma palavra de Deus para você. Às vezes quando você vai, sei lá, numa missa, num culto, numa palestra, em algum lugar, e exatamente aquilo sobre o que você estava orando, ou é comentado ou é tema daquilo que você orou. E aí você ouve uma resposta de Deus ali. Tem que ter uma sintonia fina, isso não é fácil. Isso realmente não é fácil. Tá? Você vê, vamos tomar a Bíblia como exemplo. Você tem na Bíblia milhares de personagens. Você tem uma nação inteira de Israel, você tem os apóstolos, você tem os discípulos, você tem aquele pessoal todo que seguia Jesus. Quem mesmo estando com Jesus conseguia entender o que Jesus falava? Muitas vezes os apóstolos falavam, Senhor, explica-nos tal parábolas. E Jesus falava, puxa, mas nem vocês entenderam, e ele era obrigado a explicar. Quer dizer, nem as pessoas que andavam com Jesus, que estavam com Jesus ali, colado, conversando com ele, entendiam o que ele falava. Ele era obrigado a dar explicações minuciosas, detalhadas sobre aquilo. Você vai ver no Velho Testamento, você vai ter um profeta Elias, um profeta Eliseu, um Moisés. Você vai ver o profeta Natã, por exemplo. Quando Davi diz que vai construir o templo, e vai perguntar para Natã, Natã fala logo de cara, vai, Deus te abençoe. Depois Deus fala com Natã, e Natã tem que falar com Davi que ele estava errado. Que ele pensava uma coisa, mas que o pensamento dele não era de Deus, e ele era um profeta. O bom é que ele ouviu a voz de Deus e corrigiu o que falou. Então não é tão fácil assim ouvir a voz de Deus, eu compreendo isso. Porque é assim que você tem que se trabalhar. A espiritualidade não é, na realidade, ela não é o que é vendida hoje. Não é entrar para uma igreja, dar o dízimo, participar dos cultos de oração, participar de uma vigília, ir num retiro espiritual, que simplesmente tua luz vai acender. É um processo, é uma caminhada, é uma jornada de vida. Basta dizer que Moisés estava com mais de 40, ele estava com 40 anos quando ele saiu do Egito, e ele estava com 80 anos quando ele ouviu a voz de Deus. Quer dizer, ele teve uma trajetória de 80 anos para ouvir a voz de Deus. Também, por exemplo, lá no Velho Testamento fala da escola de profetas. Você sabe me dizer qual profeta que está na Bíblia, né? Ou que escreveu um livro que é citado na Bíblia, que saiu da escola de profetas? Você pode dizer que Eliseu passou ali na escola de profetas e esteve com aqueles profetas, mas ele não foi formado, ele não foi forjado, ele não aprendeu a espiritualidade dele dentro da escola de profetas. Provavelmente ele ia lá para contar alguma coisa, para passar a experiência dele. Ninguém que esteve naquela escola de profetas foi conhecido como um profeta na Bíblia. Então não adianta ir para curso, para palestra. Não estou dizendo que não vale a pena, não estou dizendo que não possa te acrescentar alguma coisa. Mas não existe uma fórmula
não existe o livro do segredo, não existe 10 passos para ouvir a voz de Deus, não existe 5 passos para a sua oração ser ouvida, isso não existe. A vida é para ser vivida. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai. A gente submete a nossa vontade a Deus. E principalmente, se você ler João no capítulo 6, Jesus tinha multiplicado os pães e peixes, tinha feito um portento, um milagre simplesmente absurdo, que é pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar 5.000 pessoas com ele. As pessoas começaram a correr atrás dele para fazer dele, Jesus, um rei, porque ele matou a fome do pessoal. O pessoal hoje vai para as igrejas para conseguir bênção. Eu quero pão e peixe. A gente fala pão e circo, eles querem pão e peixe, quer carro importado, quer abrir empresa, quer se tornar milionário, quer casa luxuosa. As pessoas vão para a igreja hoje para isso. Jesus se retira, vai embora, o pessoal vê que ele sumiu, vai atrás dele e vem, não, Senhor, tu fizeste grande milagre, nós queremos te seguir, só o Senhor é rei, o Senhor é Deus e tal. E Jesus corta, leia lá o capítulo 6 de João. E Jesus corta, porque Jesus fala, eu não vim para dar comida para vocês. Eu não vim para te dar casa própria, eu não vim para te dar carro importado, eu não vim para te fazer dono de empresa, eu não vim nem para atender as suas orações, eu posso atender, mas eu não vim para isso. Jesus multiplicou cerca de mais de 500 litros de água em vinho numa festa, o que seria vergonhoso naquela época. E hoje, imagine hoje, acabar a comida e acabar a bebida numa festa de casamento, é vergonhoso. E Jesus socorreu aquele pessoal, mas ele não veio para fazer isso. Jesus ressuscitou Lázaro e ressuscitou a filha de Jairo. Mas quantas pessoas, quantos defuntos existiam em Israel naquela época que ele não ressuscitou? Ele ressuscitou 2. Deve ter deixado milhares sem ressuscitar. Jesus alimentou 5.000, mas quantos milhões ele deixou sem comida? Porque ele deixou claro isso. Ele não veio para atender as nossas orações. Ele veio para salvar a nossa vida. E salvar, existem várias colocações, eu vou até botar um vídeo aqui embaixo, um vídeo meu em que eu falo para que Jesus veio nos salvar. Jesus veio nos dar sentido à nossa vida. Jesus veio nos ensinar que é mais importante amar, é mais importante perdoar e é mais importante caminhar do que ficar olhando para essas coisas da vida. Por mais que isso seja importante, por mais que perder um ente querido nos doa profundamente na alma, eu sou um cara muito emotivo, eu nunca fui fã do Chaves. Quando o Roberto Bolanhos morreu, ficou passando aquela programação o dia inteiro, eu chorei aqui. Né? Já quando eu perdi meu pai, aquilo foi uma dor terrível, eu fiquei muito mal com aquilo. Mas Jesus não impediu que ele morresse, e Jesus não ressuscitou. Minha mãe teve Alzheimer, eu cuidei dela durante 2 anos, foi muito difícil, inclusive, cuidar dela. E Jesus não a curou, eu levei na época, né? Eu levei ela à igreja, uma opção de coisas, Jesus não a curou. Mas isso, por mais que tenha mexido com a minha cabeça, sim, mexeu, isso foi também serviu para, após um período de crise, amadurecer a minha fé e entender que Jesus não é menininho de recados. Teve uma novela Renascer, e acho que é Paraíso, né? Que teve a primeira versão com Cadu Moliterno e a outra com Heriberto Leão. Nessas 2 novelas ou 3, o protagonista, ele cria um diabinho, né? Ele choca um ovo embaixo do braço e cria um diabinho chamado familiar, que está ali para atender às suas vontades. Jesus não é um familiar, Jesus não é um diabinho que vai te arrumar a vaga no estacionamento do shopping, que vai fazer a tua fila andar mais rápida, ou de repente o caixa do lado abrir e você correr e passar primeiro que todo mundo. Jesus não vai fazer a fila do check-in andar mais rápido. Você quer isso? Cria um familiar, põe um diabinho, põe um ovo lá de galinha embaixo do teu braço, passa 21 dias e choca um diabinho. Ou então cria um Exu Mirim, sei lá, alguma coisa assim. Se é isso que você quer, nenhum problema. Mas não confunda Jesus com Exu Mirim, porque não é a mesma coisa, entendeu? Jesus não está aí para isso, tá? Jesus não está aí para cobrir aquilo que você quer. E em relação a também por que você precisa orar, exatamente isso, para você pedir, para você falar, para você ouvir o que você está falando, e é um diálogo. Ele pode te responder claramente, explicar, olha, assim, assim, assado, ou ele pode simplesmente dizer, não vou te dar, ou ele pode dizer, sim, eu vou te dar. Tem alguns vídeos meus, eu vou também pôr aqui embaixo sobre fé, mas a minha visão de fé, não vou repetir aqui, senão vai ficar cansativo e extenso demais o vídeo. Bom, é isso, eu espero ter ajudado a esclarecer um pouco essa questão de oração para você. Qualquer coisa você põe teu comentário aqui, ou me adiciona lá no Face, conversa comigo lá no Face, e a gente vai tentando. Eu também não tenho todas as respostas, eu estou aprendendo. E estou passando para vocês aquilo que eu aprendi. Espero que seja útil.
Valeu, até a próxima.